Querida igreja, a paz do Senhor. Amém. É bom nós estarmos reunidos nessa noite oportuna como igreja, para juntos louvar e adorar ao nome do Senhor, a Ele que tem sido o nosso auxílio, a nossa força e principalmente a nossa salvação. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui cooperando com os irmãos do 17º Congresso dos Adolescentes aqui da Assembleia de Deus em Muriaé. E para isso eu gostaria de convidar a igreja a abrir a sua Bíblia comigo nessa noite, no livro dos Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do verso de número 11. Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 11. Enquanto os irmãos vão localizando o texto, eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um dos irmãos presentes nessa noite, especialmente pelos adolescentes. Deus continue abençoando cada um desses rapazes, dessas moças. Esses 3 dias sirvam como dias marcados pelos céus para abastecer a sua vida com o poder do alto, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus para esse nosso tempo. Que Deus abençoe. Quero glorificar a Deus pela vida do querido irmão Paulo. Muito obrigado, irmão Paulo, juntamente com a sua esposa, por tanto carinho, cuidado conosco. Que Deus continue abençoando esse casal de uma maneira especial. Deus abençoe também ao pastor Dimas, eu sou presidente da Assembleia de Deus aqui em Muriaé. Deus continue abençoando o Senhor, fazendo próspero esse trabalho e frutífera a obra de suas mãos para a glória de Deus Pai. Saudando o nosso querido irmão Paulo e o nosso pastor presidente, eu quero saudar todos os demais obreiros que estão aqui na nossa retaguarda e por certo também na nave da igreja. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Já foi apresentado, mas eu gosto sempre de ressaltar. Aqui na frente eu faço acompanhado da minha querida esposa, a missionária Larissa. Deus abençoe minha irmã, é uma alegria e você me acompanhando nessa noite. Irmãos, nós já vamos ler o texto. Mas eu gostaria de dizer à igreja que, fim dando escuta em algum lugar ali para baixo, você irá encontrar uma mesa com alguns materiais que eu trouxe. Eu trouxe aqui para o púlpito apenas 3 obras, mas existem algumas outras. A primeira é a pessoa e obra do Espírito Santo. O segundo é discipulado para os dias atuais. E o terceiro e último livro é o mover de Deus através da história, um relato do movimento da Rua Azusa, um grande marco na história dos Estados Unidos, que foi o avivamento da Rua Azusa. Cada título que os irmãos encontrarem comigo sai no valor de R$30, e que Deus em Cristo Jesus te recompense. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: E o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas, ou malhando trigo no lagar, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe saudou: O Senhor é contigo, varão valoroso. Ao que Gideão declarou: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, como nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando afirmam: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Entretanto agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: Vai com a força que tu tens, liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem te envia. Ai de mim, meu Senhor, disse Gideão, como posso salvar a Israel? Meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor lhe afirmou: Eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas, como se fosse um só homem. Quem diz glória a Deus? Glória a Deus! Podemos assentar, irmãos, nesta noite.
dentro de uma visão espiritual, não é dos mais animadores possíveis. Pois o panorama geral do livro dos Juízes nos apresenta algumas décadas encharcada de misticismo, idolatria, paganismo, em que o povo de Israel se misturou após ter entrado na terra prometida. O livro dos Juízes carrega consigo um cenário espiritual, na maioria dos anos, catastrófico. O cenário do livro dos Juízes é tão triste espiritualmente falando, em grande parte deste livro, que eu considero até um pouco pior do que alguns dos anos do Reino do Norte ou do Reino do Sul, na pós-divisão do Reino de Israel, com 10 tribos ao norte e 2 ao sul, em que homens impiedosos, insubordinados, não tementes a Deus, se assentaram no trono da nação de Israel e praticaram o que era mal aos olhos de Deus, levando assim o povo também a pecar. O livro dos Juízes, para mim, ele ultrapassa todos esses limites, pois quando Israel se adentrou à terra prometida, tinha tudo para ser uma nação vitoriosa, vencedora. Israel tinha tudo para ser uma nação respeitada, conquistadora, através de um poder que não era natural, pois desde que Israel saiu do Egito, quem marcha à sua frente é Deus, e quem estava lhes garantindo as vitórias necessárias para que eles fossem um povo forte era Deus. Só que todas estas conquistas estavam debaixo de uma palavra de Deus, que seria a extrema obediência de seu povo, o que não acontece com a morte de Josué e também com a morte de alguns grandes primeiros líderes ou alguns dos primeiros juízes, como Otiniel. Depois da morte desses homens, a grande verdade é que Israel desceu ladeira abaixo na questão da obediência a Deus, do culto, da santidade, de manter a chama da adoração monoteísta acesa, a adoração ao único Deus, ao Deus verdadeiro, o grande El Shaddai. A grande verdade é que Israel se torna extremamente inconstante com o passar dos anos. O livro dos Juízes mostra para nós esta característica negativa, que é a inconstância deste povo, que ora adorava a Deus, ora adorava a outros deuses, completamente encharcados na idolatria, banhados no paganismo. Israel ia desenvolvendo os seus dias, pós a entrada na terra prometida, debaixo dessa inconstância. Ora o altar de Deus estava aceso, ora o altar de Baal estava aceso, o altar de outros deuses estavam acesos. O resultado desta grande gangorra espiritual é sempre, ou era sempre, devastador, porque quem perdia com todas estas coisas não era Deus. Quem perdia com a idolatria imperando no coração de Israel era o próprio povo, pois a partir do momento em que eles se distanciavam de Deus e desobedeciam a sua palavra, Israel se afastava do centro da vontade de Deus e eram açoitados pelos seus inimigos de forma cruel durante anos, porque Deus tem compromisso de honrar os seus enquanto eles permanecem debaixo do manto suave da doce obediência. A partir do momento em que os homens se tornam desobedientes a Deus, Deus não tem compromisso de abençoá-los, Deus não tem compromisso de honrá-los,
Deus não tem compromisso de pelejar as suas pelejas, e Deus também não tem compromisso de guardá-los. A grande verdade dentro disso tudo é que Israel sempre perdia com este pêndulo espiritual, mas parece que nunca aprendiam a lição, parece que nunca aprendiam com os erros do passado. Eles eram repetidos sucessivamente, de tempos em tempos, de décadas em décadas, ou de anos em anos. E este cenário era sempre devastador, porque Deus os entregava na mão dos seus adversários. O que Deus queria mostrar para o seu povo era: enquanto eu estiver no centro da vida de vocês, podem ter certeza que eu cuidarei de tudo. Mas se eu não estiver no centro da vida de vocês, pode ter certeza que tudo vai dar errado. A grande verdade dentro disso tudo é que existe uma frase muito corriqueira nos nossos dias, principalmente em nossas redes sociais, por parte de alguns pregadores, ou pelo menos aqueles que tentam influenciar de alguma maneira, e eles dizem uma grande verdade, que é o seguinte: o diabo nos aceita divididos. Satanás não se importa de nos ter divididos. Satanás não se importa de ora nos ver na igreja e ora nos ver praticando aquilo que agrada a ele. Satanás não se importa da gente participar de um culto, de um congresso, sábado, domingo e segunda-feira, e quando entrar terça-feira nós estarmos na mesma vida, longe de Deus, da sua verdade e desobedientes da sua palavra. Satanás não se importa com isso. Satanás não se importa de nos ter divididos, mas Deus se importa. Deus não nos aceita divididos. Deus não nos quer divididos. Deus não nos quer pela metade. Deus não quer 50% da nossa vida. O que Deus quer de nós é nada menos que tudo. Ou é tudo ou não é nada. Deus não nos aceita divididos. Satanás aceita o altar de Baal estar aceso, e outrora nós íamos acender o altar de Deus. Satanás aceita, mas Deus não aceita o seu altar aceso e o altar de Baal também aceso ao mesmo tempo. Deus não se agrada com isso. Uma das coisas que mais provoca a Deus é quando o seu povo está cocheando em dois pensamentos. É quando o coração do seu povo está dividido. É quando o seu povo não sabe para que lado que vai. Uma das coisas que mais provoca o coração de Deus é quando o povo se torna dividido em quem eles vão se entregar 100%. Isso provoca o coração de Deus. Porque o que Deus convoca o seu povo para fazer é: eu quero ser o centro da vida de vocês, e eu quero ter toda a adoração de vocês. Mas quando nós estamos cocheando em dois pensamentos, isso revela que a idolatria, ou aquilo que o altar da nossa vida, que deveria ser dedicado 100% a Deus, ele está preenchido com outras coisas, ele está preenchido com outros ídolos, com outras divindades, e isso provoca a Deus. Isso não é aceitável diante de Deus, e foi isso que Israel fez durante longos anos, e eles eram açoitados pelos seus inimigos. Eles eram pisados pelos seus adversários, massacrados pelos seus inimigos. Apesar de Juízes capítulo de número 5 se encerrar com um cântico de Débora maravilhoso, após Débora e Baraque fazerem frente ao exército de Jabim e vencerem de uma maneira extraordinária aquele grande exército com carros e cavaleiros que abusavam das armas de guerra dentro de formar carros de ferro, depois que eles venceram de uma maneira extraordinária, Juízes capítulo de número 6, versículo de número 1, mostra para nós que novamente o povo de Israel pecou contra o Senhor, e por esse motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas.
Poucos anos depois da morte de Débora e de Baraque, Israel já estava desviado da sua fé. Israel já estava longe de Deus. E por incrível que pareça, eles se conformavam com isso. Grande parte do povo estava conformado com esta idolatria, estava conformado com esse paganismo. Eles estavam completamente entregues a Baal e a outros deuses. E como Deus não tem compromisso de honrar os desobedientes, o grande algoz de Israel dessa vez foram os midianitas. Os midianitas formaram uma grande coalizão com os amalequitas e os árabes. Coalizão é uma grande aliança de exércitos que se uniam no mundo antigo para atacar a outros, quando eles sabiam que eram inferiores. Os midianitas formaram uma grande coalizão com os árabes e também com os amalequitas para vir atacar a Israel, diz o versículo de número 2 e o versículo de número 3. Eles subjugaram a Israel de uma maneira tão decadente que a Bíblia diz para nós, os comparando como enxame de gafanhotos quando eles vinham sobre Israel. Quando eles vinham para atacar este povo, eles se tornavam como uma nuvem de gafanhotos famintos, devorando tudo que estava na sua frente, matando os homens, saqueando os estoques de comida. Os animais que não eram mortos eram levados. Israel ficava ao léu, pobre, decadente, falida e fracassada. Anualmente, durante aproximadamente 7 anos, quase 8 anos, eles devastaram Israel, não deixando um grão para trás e quase que nenhum animal vivo. Israel estava no ápice da decadência, no ápice da pobreza, no ápice de estarem saqueados por outro povo. Israel estava no ápice da penumbra, mas mesmo assim o seu coração ainda estava voltado para a idolatria. Israel estava debaixo de grande opressão, miséria e derrota, de forma que eles foram forçados a deixar as planícies e irem morar nas montanhas, diz o versículo de número 2. Eles tiveram que se esconder nas montanhas, nas cavernas, porque as planícies, as cidades baixas, já não eram um lugar mais acessível para criarem as suas famílias, já não era mais um lugar seguro para que eles pudessem crescer, já não era mais um lugar seguro para que eles pudessem desenvolver as suas famílias. Esta opressão já estava para completar 8 anos, quando Israel se lembrou que havia um Deus nos céus. Quando Israel se lembrou que havia um Deus e decidiu clamar a Deus. Embora a gente sempre fique empolgado quando vê isso, mas quando nós vamos conferir o porquê que Israel está clamando a Deus, o versículo de número 6, eles não estão clamando a Deus porque estão se arrependendo da idolatria. Eles não estão clamando a Deus porque estão se arrependendo de terem se dedicado a outros deuses durante quase 7 anos. Eles não estão se arrependendo por estarem longe de Deus. O clamor de Israel a Deus é puramente por socorro. Eu posso afirmar aos irmãos aqui nessa noite, sem medo de errar, que Israel clamou a todos os deuses possíveis durante os 7 anos, e nenhum deles pôde fazer nada por eles. Aí alguém disse assim: ainda há o Deus de Israel, clamemos. Mas sabe qual que é o triste da história? É que Deus estava em último lugar, no último lugar da lista. Quem sabe na frente da lista estava Baal, Azera, Moloque, Astarote e tantos outros, e no fundo da lista estava lá Deus, o Deus de Israel. Ou seja, se nada funcionar, a gente clama a Deus. Se nada funcionar, a gente volta para Deus. Se nada funcionar, a gente grita por Deus. E foi isso que eles fizeram. Quase 8 anos eles estão clamando a outras divindades, eles estão cultuando a outras divindades, eles estão entregando a adoração a outras divindades, e os amalequitas pisando, oprimindo, saqueando, quando de repente eles se lembram que há um Deus nos céus. Mas eu gostaria de dizer aos irmãos aqui nessa noite, querida igreja, que a parte que nos deixa completamente animados, a parte que nos deixa completamente extasiados, e a parte que nos faz dar glória a Deus, é perceber que mesmo Deus sabendo a motivação da oração deles, Deus os ouviu. É glória a Deus. Olha para mim, adolescentes, mesmo Deus sabendo que eles só estavam clamando por socorro, eles só queriam libertação, eles só queriam ser livres
são expostas ao ouvirmos que Deus ouviu as suas orações. Misericórdia de Deus. Deus ouve o seu clamor e envia um profeta anônimo. A gente não sabe quem é, a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe quem é ele, a gente só sabe que ele era boca de Deus, ele era um profeta anônimo. Quando ele chega diante de Israel, ele tinha algumas coisas para considerar, diz o versículo de número 10. No versículo de número 10, através da boca do profeta anônimo, Deus tinha 3 coisas para considerar a Israel. Eu gostaria que os adolescentes nessa noite que estão interessados nessa palavra, digam comigo 3 coisas. Ixi, vocês não estão interessados não. Só as meninas digam 3 coisas. Vamos ver se nós vamos ganhar, hein, gente. Digam 3 coisas, os rapazes. Eu acho que a gente ganhou, não ganhou não, pastor Dino? Vamos tentar de novo? As meninas, 3 coisas. Vocês estão vendo como é que ela é competitiva? Vocês vão perder agora ou não? Digam comigo 3 coisas. Os obreiros ajudou, hein? Mas quais são essas 3 coisas? A primeira coisa que Deus tinha para considerar a Israel, segundo o versículo de número 10, era dizer para eles: em primeiro lugar, eu tenho uma coisa para dizer para vocês: eu sou o Deus de Israel. Gente, sabe o que Deus está dizendo com isso para Israel? Não interessa quanto tempo vocês passem longe, não interessa quanto tempo vocês me rejeitem, não interessa quanto tempo meu altar permaneça apagado, eu serei eternamente o Deus de Israel. Meu irmão, o que a nossa geração precisa compreender é que não interessa se a geração abraça ou se a geração dá as costas para Deus. O que Deus espera é que a geração abrace, mas se a geração rejeitar, Ele permanece sendo Deus de todos, governando soberano acima dos altos céus, com cetro de justiça nas mãos e o seu séquito de glória enchendo o santuário. A primeira coisa que Deus tinha a considerar a eles é: eu sou o Deus de Israel, eu permaneço sendo Deus de vocês. O porquê, em segundo lugar, por que Deus está dizendo isso? Porque nem sempre a apostasia, nem sempre a idolatria e nem sempre o paganismo toma conta de 100% dos corações. Em algum canto de Israel havia alguém gritando e dizendo: bendito seja o grande Deus El Shaddai, bendito seja o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, bendito seja aquele que nos resgatou da terra do Egito e que nos tirou de lá com o braço forte, bendito seja o Deus de Israel. Segundo lugar, Deus olha no versículo número 10 e diz assim: vocês não precisam temer aos homens, vocês não precisam temer a falsos deuses, vocês não precisam temer as divindades. Mas em terceiro lugar ele coloca a condição do porquê eles não poderiam temer. Aí ele diz assim: vocês não deveriam temer aos falsos deuses, vocês não deveriam temer aos homens, porém vós não me destes ouvidos. O que Deus estava ponderando para Israel é o seguinte: se eu estivesse no centro da vida de vocês, se eu estivesse no centro da vida de Israel, vocês não estavam precisando temer aos falsos deuses, vocês não estavam precisando temer aos homens, vocês não estavam precisando temer a ninguém, porque eu pelejaria as vossas batalhas, mas contudo vós não me destes ouvidos. O empobrecimento de Israel era consequência do seu desprezo a Deus, e eles estavam conformados com isso. Aleluia. Só que eu digo mais uma vez aos irmãos aqui nessa noite que, embora seja um panorama triste, embora seja um panorama empobrecido espiritualmente, essa nuvem negra de apostasia não havia preenchido o coração de todos. Quando Deus acaba de falar através da boca do profeta anônimo, Deus coloca em prática o seu método, que nunca muda. Toda a igreja agora, eu gostaria que vocês repetissem isso comigo. Diga: o método de Deus nunca muda. O procedimento de Deus em toda a história sempre foi separar, levantar e ungir a homens, mulheres,
jovens. O método de Deus durante toda a história sempre foi esse: levantar, separar e ungir homens para usá-los com poder sobrenatural em benefício de seu povo. Esse é o método de Deus. Agora eu gostaria de ponderar uma coisa para os irmãos aqui nessa noite. Apesar de Deus se utilizar de um método, Deus não unge a métodos. A interrogação das grandes lideranças da nossa nação, de jovens, adolescentes e toda a outra turma que cuidam desses departamentos, é buscarem e dizerem assim: qual o método que nós vamos usar agora? Qual o método que nós vamos fazer agora? Ora, Deus não trabalha com métodos. Deus não trabalha com os métodos. Eu disse: quais métodos nós vamos usar agora? Os homens podem se utilizar de métodos, mas Deus não unge a métodos. Se você pensa que Deus tem um método preparado para esta geração, para poder alcançar o coração do mundo, eu digo para você que está enganado. Deus não tem um método, Deus tem um homem. Eu achei que você ia ficar mais empolgado com o que eu disse agora. Deus não tem um método para levantar nesse tempo, Deus tem um homem. Deus tem uma mulher para levantar para este tempo. Deus tem uma voz para levantar para este tempo. Deus tem alguém para levantar para este tempo. Porque Deus não levanta, Deus não unge e Deus não separa métodos. Deus levanta, Deus separa e Deus unge homens e mulheres. Homens e mulheres comuns, fracos, pequenos, incapazes. Deus levanta homens e mulheres humildes. Eu gostaria de dizer para os jovens e para os adolescentes aqui de Muriaé, que Deus não tem um método para levantar nesta cidade, para trazer um grande avivamento para este lugar. Deus não tem um método, Deus tem um homem, Deus tem uma mulher. Quem sabe seja você esse homem, quem sabe seja você essa mulher que Deus levanta hoje. Gente, eu estou pregando para os adolescentes. Se eu estivesse pregando para obreiros, com certeza eu não faria isso. Mas se você puder colocar a mão no ombro de alguém que está ao seu lado e diga para ele: Deus pode levantar você. E diga para ele: pode ser esta noite. Como eu gostaria que você levantasse as mãos e dissesse: eu serei este homem, eu serei essa mulher. Ei, glória! Olha para mim aqui, os marmanjos, olha para mim, olha para mim, olha para mim aqui. Um belo dia, enquanto um pregador pregava na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, ele deu um grito na igreja e disse assim: Deus levantará um homem cheio do Espírito Santo para arrebatar almas para o reino de Deus nesse tempo. Houve um rapaz que estava sentado no último banco da igreja e ele deu um grito dizendo: eu serei esse homem. Você sabe quem foi esse rapaz? Foi um homem chamado Dwight Lee Moody, o homem que ganhou quase 1 milhão de almas para Cristo. O que eu quero dizer para você aqui nesta noite é: Deus tem um método para este tempo, e o método de Deus é levantar um homem, levantar uma mulher. Quem será este homem? Eu acho fantástico é que quando Deus ouviu o clamor de Israel, Deus não estava sentado no trono, Paulo, se perguntando com as duas mãos na cabeça: quem eu vou levantar agora? Quem eu levanto agora? Quem eu vou separar agora? Não! Deus não foi pego de surpresa. Porque Deus não levanta ninguém por acaso. No radar divino já existia um homem chamado Gideão, filho de Joás. Não, você não é uma obra do acaso do céu, você é parte do planejamento divino. Você já está no radar de Deus faz tempo, você já está na agenda de Deus faz tempo.
não estava olhando e está dizendo assim: não tem ninguém para levantar, deixa eu levantar o fulano mesmo, e aí quebra o galho, é isso mesmo. Não. O homem levanta pessoas para quebrar o galho. Deus não levanta pessoas para quebrar o galho. Você está na agenda de Deus faz tempo. Deus já tinha um monstro em seu radar. Um jovem chamado Gideão, que morava na pequena cidade de Ofra e que constantemente malhava trigo no lagar escondido dos midianitas. Agora olhe para mim. Lembra que eu disse para vocês que a idolatria poderia ter atingido o coração de muitos, mas nem todos. Outro dia eu estava lendo um comentário e o comentarista bíblico disse que muito provavelmente Gideão era um dos únicos da sua casa que não venerava a Baal, que não adorava a Baal, que não abraçou a Baal. Gideão ainda tinha um compromisso com Deus de Israel no seu coração, e Deus imperava na sua alma. Já que Gideão já estava no radar de Deus, já que Gideão já estava na agenda de Deus, e ele era o único inconformado da sua família, Deus disse: deixa eu fazer uma visita para Gideão hoje. Deixa eu fazer uma visita para Gideão. Esse inconformado Gideão. Gideão era um homem trabalhador. Faça um carinho no ombro de alguém que está ao seu lado, para chamar a atenção desse adolescente, e diga para ele: Deus não levanta preguiçoso não, viu? Deus não levanta preguiçoso não. Gideão estava malhando trigo no lagar. Nesse tempo, a agricultura era muito comum nas famílias, individualmente falando. No início, o ato de malhar o trigo, no início da agricultura, esse ato de malhar o trigo era feito através de um grande garfo com 5 pontas. Eles iam malhar o trigo na eira. Eles pegavam um grande garfo, enfiavam na grande pilha de trigo, jogavam para cima, o vento espalhava a palha e o grão caía. Com o passar do tempo, isso também poderia ser feito por uma peneira. Só que com o passar dos anos, este trabalho de malhar o trigo fora feito pelos animais. Só que a essa altura, meu querido amigo Paulo, Israel não tem animais para trabalhar. Israel perdeu quase absolutamente tudo. Sobrou para as famílias trabalharem manualmente, braçalmente. Só que Gideão tinha 2 problemas. Quantos problemas? Em primeiro lugar, os animais que os midianitas não mataram, eles levaram embora. Eram pouquíssimas as famílias que ainda tinham alguns animais para trabalhar. Então o serviço deveria ser feito manualmente, braçalmente. Em segundo lugar, o problema que Gideão tinha pela frente é que o serviço não poderia ser feito na eira, onde o trabalho era facilitado com o soprar do vento. Porque o que é a eira? A eira era um grande campo coberto, aberto, onde se fazia o ato de joeirar o trigo. Esse ato de jogar a palha para cima para que o grão caia e a palha seja levada embora. Gideão não podia malhar o trigo na eira, porque a eira era exposta demais, e os midianitas poderiam chegar, capturar a Gideão e levar embora o sustento da sua família. O que foi que sobrou para Gideão? Um lagar. Lagar não é um lugar de malhar trigo. Lagar é um lugar de fazer outra coisa. O que é um lagar? Lugar era um lugar onde eles pisavam as uvas. Provavelmente um buraco cavado na rocha, sem pouca entrada de ar. Apenas um buraco por onde a pessoa entrava para pisar as uvas. Gideão não poderia trabalhar na eira, onde o trabalho era menos exaustivo, menos cansativo e facilitado com o soprar do vento. Ele só podia trabalhar escondido no lagar, onde o trabalho era exaustivo, onde o trabalho era mais castigante, onde o espaço era fechado. Mas Gideão dizia: se eu não posso trabalhar na eira, eu vou continuar trabalhando no lagar. Exposta. A eira
visibilidade. Mas e o lagar? O lagar era secreto, o lagar era escondido, o lagar era reservado. Enquanto a eira trabalhava com exposição, o lagar trabalhava com secreto, escondido, sem visibilidade. Devido à pobreza da época, o lagar não era um lugar triste, mas devido à pobreza da época, o lagar se tornou um lugar solitário, porque nos tempos de grande bonança, o lagar era um lugar alegre, onde as pessoas iam pisar as uvas alegremente. Só que por causa da penumbra de Israel, da miséria de Israel, o lagar se tornou um lugar triste, um lugar solitário. Mas o que eu acho interessante em Gideão é que ele continuou trabalhando no lagar, como se ele estivesse trabalhando na eira. O lagar não lhe dava exposição, o lagar não lhe dava visibilidade, o lagar era solitário, mas ele malhava o trigo, ele batia o trigo, ele continuou trabalhando onde ninguém o observava. Se você puder me ajudar a pregar nessa noite, segure a mão de alguém que está ao seu lado e diga para ele: Deus nos vê aonde os homens não veem. Na verdade, Deus gosta desses que amam trabalhar nos lugares escondidos. Na verdade, Deus ama esses que não gostam de muita exposição, porque tem gente que só gosta de trabalhar na eira, tem gente que ama da visibilidade da eira, tem gente que ama a promoção da eira. Mas Gideão disse: eu vou trabalhar no lagar. Lá é solitário, lá é frio, lá é triste, lá não tem visibilidade, mas eu vou malhar o trigo lá. Minhas irmãs, eu vou pregar para vocês agora, olhe para mim. Deus conhece o endereço do nosso lagar secreto. Deus conhece o endereço do nosso lagar secreto. Deus sabe aonde a gente trabalha escondido. Deus sabe aonde a gente planteia. Deus sabe aonde a gente derrama as nossas fraquezas. Deus sabe o que nós temos feito, aonde os olhos não estão vendo, mas Ele está olhando para alguém aqui, desse 17º congresso da UAD, e está dizendo: vai trabalhando que eu estou te vendo, vai trabalhando que eu estou te vendo, vai trabalhando que eu estou te vendo, vai trabalhando que eu estou te vendo. Hoje Deus conhece o nosso lagar secreto. A Bíblia diz para nós, no versículo de número 11, para o versículo de número 12: então o anjo do Senhor desceu e apareceu a Gideão, assentado no grande carvalho que está em Ofra. Primeira coisa, regrinha básica de todo assembleiano: quando aparece a expressão o anjo do Senhor, que significa o quê? Aquilo não é um anjo, aquilo não é um querubim, aquilo não é um serafim. Quando aparece a expressão o anjo do Senhor, é símbolo da manifestação teofânica de Deus no Antigo Testamento. O que é isso? Quem está falando não é um anjo, quem está falando não é um querubim, quem está descendo é o próprio Deus para falar com Gideão. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui nessa noite. Quando Deus tem que levantar um homem, Ele não manda terceiros, Ele mesmo vem para o conferir a sua chamada. Só que agora que vem o interessante, pastor Dimas, porque Deus chega para o Gideão e diz assim: varão valoroso, Deus é contigo. Gente, se tem uma coisa que o Gideão não era corajoso. Pense num homem que não tinha coragem nenhuma. Se o Gideão tivesse tanta coragem assim, ele não tinha feito tanta prova de Deus. Ele tinha de dar
para dentro. Só que Gideão não tinha coragem nenhuma. Só que quando Deus está chegando para Gideão e o está o chamando de corajoso, Deus já está chamando a Gideão pelo nome do seu futuro. Eu gostaria que os adolescentes tivessem recebido essa palavra aqui nessa noite. Deus não está chamando você por quem você é hoje. Deus já está chamando você por quem você será. Deus não está chamando de você de inconstante. Deus não está chamando você de pequeno. Deus não está chamando você de impotente. Ele está olhando para você nesta noite e está dizendo: venha cá, meu corajoso guerreiro. Venha cá, minha valiosa guerreira. Venha cá, meu pastor. Venha cá, minha missionária. Venha cá, venha cá. Deus está lhe chamando pelo teu futuro aqui nessa noite. Porque Deus não está lhe enxergando como a tua família te vê. Deus não está lhe enxergando como os homens te veem. Os homens veem apenas um Gideão malhando trigo no lagar. Mas Deus está olhando para Gideão e está vendo algo além. Ele está olhando para Gideão e está vendo um corajoso, um valente guerreiro, que seria o libertador de Israel. É isso que Deus está enxergando em você nessa noite. Ser um valoroso guerreiro, Deus o chamar de varão valoroso, poderoso guerreiro. Ele era um varão valoroso aos olhos de Deus, porém em crise. Gideão estava em crise. Quando Deus diz assim para Gideão: ô Gideão, o Senhor está contigo, valente guerreiro. Quando Gideão escuta aquilo, fez fervilhar no seu coração as suas crises, as suas perguntas. E as perguntas de Gideão, as suas crises, é olhar para Deus e dizer assim: como? Como Deus pode ser comigo? Se em primeiro lugar, dá uma olhada em Israel, Deus nos abandonou. Você não está vendo que nós estamos entregues nas mãos de Midian? Já se vão completar 8 anos de opressão, fome, miséria. Gideão está olhando para aquele que o convoca e está querendo saber: como Deus pode ser comigo se nós estamos abandonados? O segundo ponto da crise de Gideão foi olhar para aquele que o convocava e dizer assim: onde estão as maravilhas? O que Gideão está dizendo no versículo 11 é o seguinte: eu ouvi histórias dos nossos pais. Eu ouvi nossos pais contarem dos grandes feitos que Deus realizou ao tirar da mão do Egito. Mas onde estão esses poderosos e extraordinários feitos de Deus? Indo mais um pouquinho além, eu quero perguntar para você: onde está o Deus que realiza esses feitos? Esse era o centro da crise de Gideão. E as perguntas de Gideão são parte das mesmas perguntas que algumas pessoas levantam na nossa geração. Onde estão as maravilhas? Onde estão os feitos extraordinários? Onde está Deus? Onde estão essas coisas? Nós nos perguntamos: onde estão os batismos com o Espírito Santo em massa que nós vimos? Onde estão as conversões? Onde estão as manifestações dos dons em crianças, adolescentes, em jovens? Onde estão essas coisas? A nossa geração se pergunta: onde está o Deus que realiza todas essas coisas? Só que agora a minha mensagem vai ficar um pouco mais séria. O que Gideão não levou em consideração, pastor Dimas, queridos obreiros que estão aqui, e o que a nossa geração não leva em consideração, é que o amor ao pecado afastou a geração de Gideão de Deus. Deus estava longe. O altar de Deus estava apagado. É isso que a nossa geração não leva em consideração. A gente se pergunta: onde estão as maravilhas? Onde está Deus? Onde estão todas essas coisas? Mas nós não levamos em consideração que o altar de Deus apagado, o amor ao pecado no coração do povo, Deus distante de nós, e todo
todos conformados com estas coisas. Só que Deus tinha achado no coração de Gideão a centelha de inconformismo com o seu tempo. É por isso que a primeira missão que Deus deu para Gideão não foi ferir aos amalequitas. A partir do versículo de número 25, a primeira missão de Gideão foi quebrar, anular, destruir e desfazer o altar de Baal que estava construído na sua cidade. O que Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite é: antes de perguntar onde estão as maravilhas, antes de se perguntar onde está Deus, se pergunte como está o altar de Deus, como está o nosso coração. A primeira missão que Deus está dando a alguns gideões aqui nesta noite é: quebre o altar de Baal na tua casa, quebre o altar de Baal na tua cidade, quebre o altar de Baal na tua família, restaure a adoração ao verdadeiro Deus. O que Gideão não levou em consideração era que a sua geração estava longe. Deus não estava com a geração de Gideão, mas naquele dia Deus estava garantindo que o Senhor estava com ele, a fim de usá-lo para uma grande revolução espiritual no seu tempo. Ô gente, se nós olharmos para o cenário atual da igreja brasileira, e não só da igreja brasileira, mas da igreja mundial, revira o estômago. Não é bonito o cenário não, e não adianta a gente passar pano não, está triste o negócio. Eu posso dizer para vocês aqui nessa noite, sem medo de errar, que Deus não está com grande parte da nossa geração, mas existe alguns gideões que Deus está levantando, que Ele está garantindo: eu serei com você para causar uma grande revolução espiritual no seu tempo. Nós não vamos olhar para o altar de Baal e dizer vamos nos conformar. Nós não vamos olhar para o altar de Baal e dizer é apenas uma liberdade de expressão. Nós não vamos olhar para o altar de Baal e tolerá-lo. Nós vamos olhar para o altar de Baal e quebrar esta mistura. Nós vamos olhar para o altar de Baal e anular esta falsa adoração. Deus será Deus em todo canto de nosso país. Deus conta contigo, Gideão. Deus conta contigo, Gideão. Deus conta contigo, Gideão. Sabe o que eu acho interessante? É que Deus não responde a nenhuma das questões levantadas por Gideão. Nenhuma. Você sabe por que Deus não faz isso? Porque Deus não está aqui para debater e ouvir as nossas objeções. Deus está aqui para levantar um homem, e é isso que Ele vai fazer. Deus não quer ouvir da sua boca os problemas. Deus não quer ouvir da sua boca a falência. Deus não quer ouvir da sua boca o que Ele está cansado de ver. Deus não irá para a frente com seus debates. O que Deus está aqui para fazer é: eu vim para levantar o homem. Eu não quero saber das suas queixas, eu não quero saber das suas objeções. Eu vim levantar você, Gideão. Eu vim separar você, Gideão. Quando Gideão diz aquilo, a Bíblia diz para nós no versículo de número 14: então o Senhor olhou para Gideão. Levante as mãos. O olhar de Deus está sobre nós nessa noite. Não, eu digo mais uma vez: o olhar de Deus está sobre nós aqui nessa noite. Deus não apenas olhou para Gideão,
Esse ato de olhou para Gideão, o Senhor, significa fixou nele o olhar. Deus está com os olhos fixos em você aqui nessa noite. E o ato de Deus estar com o olhar fixo em você aqui nessa noite é um olhar encorajador. É um olhar capacitador. É por isso que quando Deus fixa nele o olhar, Deus olha para ele e diz assim: Gideão, vai com a tua força e liberta Israel. Os olhos de Deus estão sobre nós aqui nessa noite. Você pode me ajudar a pregar mais uma vez? E eu repito outra vez. Se eu estivesse pregando só problema aqui nessa noite, eu não fazia isso. Mas como é para adolescente, segure a mão de alguém que está ao seu lado e diga para ele: o que o diabo estava esperando é que você seria mais um adorador de Baal, que você seria mais um fracassado, que você seria mais um pagão. Mas Deus desceu no teu lagar secreto, está com os olhos fixos em você, está dizendo: vai que eu te capacito, vai que eu te encho, vai que eu te unjo, vai que eu te levanto, vai que eu te sustento, vai que eu te amparo, Gideão. Ô Gideão, não sou eu quem te envia. Gente, a pergunta que não quer calar aqui nessa noite é: se Deus já garantiu para você que é Ele que está te enviando e Ele que está te levantando, por que você questiona tanto? O que Deus estava dizendo para Gideão é: por que questionas se sou eu que estou te levantando, Gideão? Por que contende, Gideão, se não sou eu aquele quem te envia? Ô Gideão, por que diz tantas coisas? Ora, não sou eu que envia você. Aí Gideão se sentiu no direito. Vai você ver como é que o Gideão ele é tão questionador. Quando Deus diz para ele assim: ó Gideão, não sou eu quem te envia. Aí Gideão olhou para Deus e disse assim: ô Senhor, ai de mim, se o Senhor não conhece a minha ficha, eu vou te apresentar ela. Se o Senhor não conhece a minha ficha, a minha capivara, nem sei se hoje fala mais capivara, né? Se o Senhor não conhece a minha capivara, eu vou te apresentar ela. E Deus respeita Gideão. Aí o Gideão olha e diz assim: se o Senhor não conhece, eu vou te apresentar. Em primeiro lugar, Senhor, o meu clã é o mais pobre. Senhor, a minha família não tem recurso não. Senhor, a minha família não tem condições não, Senhor. Esse é o primeiro ponto da minha ficha que eu gostaria de ressaltar para o Senhor. A minha família, o meu clã é o mais pobre, mais fraco, mais capaz. Financeiramente, ele não tem condições. Olha onde eu estou malhando trigo, Senhor, no lagar. O meu clã é o mais pobre. Senhor, segundo item da minha ficha que eu acho que o Senhor deveria levar em consideração é o seguinte: a minha família também não tem condições, muito menos muita influência. Minha família tem influência não, Senhor. Senhor, minha família não tem pedigree não, Senhor. Minha família não tem nome. Ela mandou vassai, remandou gamar. Senhor, oh Senhor, minha família não tem status, Senhor. Minha família não tem. Senhor, bota aí um terceiro item na tua lista acerca da minha ficha, que eu não sei se o Senhor sabe. Eu sou o menos importante da minha família. Se o Senhor for agora lá em casa, o Senhor vai encontrar muita gente melhor do que eu na fila. Eu sou o menos
menos importante. Lá em casa tem gente melhor. Gideão se sentiu no direito de apresentar sua ficha. Só que o que eu acho interessante é que Deus não está nem aí para a ficha de Gideão. Porque quando Gideão acaba de dizer estas coisas, ele entra no versículo de número 16 e diz assim: eis que eu estarei contigo, Gideão, e tu vencerás os midianitas como se fosse um homem só. A grande verdade é que Deus muitas vezes escolhe fazer coisas grandes por meio daqueles que são pequenos, especialmente os que se consideram pequenos aos seus próprios olhos. Deus tem prazer em promover os humildes. Sabe o que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Deus sabe de onde você vem, Deus sabe quem é a tua família, Deus sabe quem você é, mas Deus está muito pouco interessado de onde você vem, quem você é, quanto você tem no banco, qual é a roupa que você está vestindo. O que Deus está dizendo para você aqui nesta noite é: a partir de hoje eu serei contigo e farei de ti um triturador de midianitas. Vai, Gideão! Se você não consegue dar glória a Deus com isso, eu não sei mais o que pregar para você nessa noite. Eu serei contigo, Gideão. O Senhor finalizou dizendo a Gideão: eu serei contigo, por esse motivo ele venceria. Sabe o que o versículo de número 34 diz a parte A? Então o Espírito do Senhor tomou o pleno controle de Gideão. Então o Espírito do Senhor tomou o pleno controle da vida de Gideão. Só para a gente encerrar, diga para alguém que está ao seu lado: você está preparado para perder o controle da sua vida ao Espírito Santo? Se você está preparado, levante as mãos. Porque o Espírito de Deus está enchendo alguns inconformados aqui nessa noite. Não, gente, vocês já devem ter percebido no meu perfil: eu não sou um pregador forçador de movimento, eu não vou manipular a mensagem para agradar você. Mas uma coisa eu posso dizer, finalizando esta mensagem aqui nessa noite: o Espírito de Deus está enchendo alguns inconformados aqui agora, e você perderá o controle da tua vida para o Espírito Santo de Deus. Receba, Gideão, receba coragem. Receba, Gideão, receba o renovo do céu agora. Receba, Gideão. Receba línguas estranhas agora, Gideão. Receba dons espirituais agora, Gideão. Receba. Deus levanta você nesta noite, Gideão. Eu já vou encerrar, mas eu quero convidar você nos próximos 1 minuto. Abra sua boca agora, dê glória. Glória a Deus. É glória a Deus, gente. Isso é um congresso de adolescente assembleiano. Aqui não é pecado dar glória a Deus. Aqui é pecado você fechar a cara, cruzar os braços e perguntar: já passou das 9, vai acabar o culto quando? Isso é pecado. Agora dá glória a Deus, falar em línguas, mas só que hoje não é pecado. Vamos, Gideão, vamos, Gideão. Abra a boca que Deus te enche, Gideão. Abra a boca que Deus te capacita, Gideão. Abra a boca que Deus te renova, Gideão. Abra a boca que Deus te dá dom, Gideão. Abra a boca.
Os olhos de Deus estão fixos sobre nós. Vocês podem ficar de pé comigo. Todos os adolescentes, deixem o seu lugar. Venham até aqui à frente. Todos. Pregador, eu não sou adolescente. Posso vir na frente também? Pode vir. Ô gente, pode preencher esse buraco aqui, ó. A gente é feio, mas não morde não. Pode preencher aqui, ó. Vem, chega à frente. Que medo é esse? Fechem os olhos de vocês. Feche os olhos. Porque Deus tem uma obra muito grande na vida de cada um de vocês aqui nessa noite. E Deus está contando com algum de vocês para uma grande renovação nos nossos dias. Haverá uma grande revolução espiritual no nosso tempo e vai começar por você, adolescente. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. E o Espírito de Deus começa a tocar em você nessa noite. O Espírito de Deus começa a encher você nessa noite. Eu fui batizado com o Espírito Santo aos 6 anos de idade. Deus pode encher você aqui nessa noite. Eu comecei a pregar com 12 anos de idade. Hoje eu tenho 23. Deus pode capacitar você aqui nessa noite. Feche os olhos e abra a boca. Não tem outro segredo. Alamanda gashoma naramagalamanda gamahamanamadora bacalabachora Alamanda Kashurianda Gamanagasuria Manamaya. Deus está contando com você nessa noite, Gideão. Deus está separando alguns de vocês para uma grande obra aqui nessa noite. Há uma unção de capacitação divina descendo sobre a cabeça de alguns adolescentes aqui nesta noite. Você será um grande instrumento nas mãos de Deus. Quando este congresso acabar, Deus vai usar você. Deus vai usar a tua voz. Deus vai usar os teus olhos. Deus vai usar as tuas mãos. Onde colocares a planta dos teus pés, Deus pisará contigo. Deus está capacitando você agora. Ore, ore, ore. Ore, 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 ore. Namanda gashoma naramakalamanda gamaya. Ore, 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 ore. A igreja, estenda as mãos para cá. Ore por eles. Ore por eles, ore por eles, ore por eles. Sobre eles, por gentileza. Será que os senhores poderiam me ajudar com a imposição de mãos sobre eles?
Eu estou sentindo que essa noite é uma noite propícia para batismo com o Espírito Santo. Alguém crê nisso nessa noite? Uns 4 minutinhos. Nos próximos 4 a 5 minutos nós só vamos orar. Me ajudem a impor as mãos sobre eles nessa noite. Jesus, a nossa geração não está completamente falida, Jesus. A nossa geração não está completamente perdida, Jesus. Eis aqui a geração que o Senhor está levantando para esse tempo. Eu oro ao Senhor nesta noite, meu Pai. Batiza com teu Espírito Santo esses adolescentes aqui nesta noite, Jesus. Começa a encher a boca desses adolescentes de línguas estranhas agora. Que dons espirituais sejam repartidos sobre eles agora, meu Pai. Porque eu estou ministrando sobre esta geração. Que esses adolescentes não vão fracassar. Esses adolescentes não vão se perder. Esses adolescentes não vão naufragar. O Senhor está os enchendo para uma grande obra. O Senhor está os capacitando para um grande tempo. Haverá um tempo de reavivamento nesta nação. E o Senhor está levantando esses adolescentes. O Senhor está levantando estes jovens. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Com o Espírito Santo nessa noite. Com o Espírito Santo nessa noite. Com o Espírito Santo nessa noite. Que haja sobre nós línguas estranhas. Renovo espiritual agora enche. Vai enchendo Jesus. Vai enchendo Jesus. Vai enchendo Jesus. Vai enchendo Jesus. Enche essa moça. Enche esse adolescente agora. Enche esse adolescente agora. Enche essa moça agora, Jesus. Enche essa criança agora. Enche ele agora do teu poder, da tua unção, com teu Espírito Santo agora. Cada célula do corpo deste adolescente comece a ser preenchida pelo Espírito Santo agora. Meu Deus, eles vão pregar, eles vão sonhar, eles vão profetizar, porque Deus vai usar, o Senhor vai usar a vida deles para uma grande obra nesse tempo. Nós estamos orando agora, papai. Abre os céus, 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 abre os céus. Sobre cada mente e coração, porque eu sei que a paz em tua presença, eu falo Jesus. Jesus, só quero falar o seu nome.
até ver todo vício se quebrar, declarando que as Jesus está enchendo adolescentes aqui nessa noite, igreja. eu falo Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as roupas